Então, continuando aqui o nosso vídeo sobre hormônio do crescimento. Então, Felipe, eu queria que você falasse um pouco também, Felipe. Nós sabemos que, né, existe também o hormônio do crescimento equino, né, que é conhecido também como EGH. Então, e ele também gera uma controvérsia, né, na sua efetividade. E muitos atletas old school, né, eu conheço alguns que eles não abrem mão de um GH equino na sua preparação, né? Os relatos alguns relatos são positivos, né? E nós não sabemos, né? E não estamos aqui para dizer o que é certo ou o que é errado, estamos dizendo o que acontece na prática, né? Principalmente atletas mais antigos, né? Ou então que seguem uma metodologia mais old school, alguns fazem essa utilização. Vamos estar falando aqui sobre a descrição de alguns produtos, né? Porque às vezes não é só o GH isolado, alguns produtos, algumas marcas, algumas empresas, elas adicionam alguns componentes ao GH equino e na internet eu não vejo falar muito sobre esse GH equino, né? Então vejo mais na prática, né? Mas vamos estar falando aqui, Felipe, o que você tem a falar sobre o GH equino? Vamos lá, isso daí é uma questão também extremamente controversa. A princípio ela não seria se ninguém utilizasse, né? Porque quando você não usa uma coisa que é feita da indústria veterinária para animais, porque tem muita coisa que é feita na indústria veterinária e serve para nós. Sim. Porra, que diabo é isso? Então por que é produzido lá? Uai, é produzido lá porque também é produzido aqui na indústria farmacêutica, né? Eu vou dar o exemplo do HCG. Cara, eu odeio quem vem comigo aqui falar assim, pessoas que já são do esporte, não galera que está começando, né? Quem a gente está começando é normal, pô, a gente não nasce sabendo, né? Eu gosto que as pessoas venham com curiosidade, com sinceridade, querer saber. Mas tem uns pretensiosos que já acham que sabem tudo. Eu sei muito pouca coisa, a gente está numa caminhada para aprender muito, isso é um universo de informação, né? E a gente cata o que puder aqui de informação. De dizer que tem o HCG humano e o HCG animal, cara, isso é o maior absurdo. Né? A própria palavra diz HCG, Human Chorionic Gonadotrophin, né? É HCG, ou seja, gonadotrofina coriônica humana, né? Então ela já é humana por sua natureza. Por que alguém ia fazer um HCG humano animal? Isso não existe, não é verdade? Desculpa, tem alguns convidados aqui no nosso vídeo, né, aqui do lado, por isso que eu acabei virando, mas o pessoal tá ajudando aqui bastante também a gente, tá? Vou dar uma olhada aqui é assim mesmo, aqui a gente mostra exatamente, tudo. Rodrigão, Aldo, parceria. Então, essa coisa de que tem HCG humano é um belo exemplo de que tem muita coisa na indústria veterinária, o que quer que seja, ou quando a gente fala que é para animal, mas que é útil também para nós. Só que no caso do ECG a gente precisa ter cuidado, né? Porque existem sim algumas pesquisas, tem algumas coisas que sustentam que esse tipo de produto ele não seria assimilado pelos nossos receptores, né? Que você parecido com a sequência de 122 aminoácidos, 192. É parecida com essa discussão. É uma questão parecida, né? Ela é controversa, tá? Porque você até tem um material teórico ali, mas cadê? Você não tem uma amostragem muito grande de pessoas onde isso foi testado. Eu até duvido que esse tipo de teste venha a ser reproduzido em larga escala, justamente por causa da limitação de pesquisa, que a pesquisa ela é feita em cima mais de patologias, né? É até contra aí o código de ética da medicina estimular a pesquisa para doping esportivo, isso não faz o menor sentido, né? Mas nessa questão aí existe sim um material de pesquisa que afirma que não seria indicado para o uso humano o ECG, né? O EGH, desculpa, porque tem o ECG também, tá? Tem a gonadotrofina coriônica equina também, sim. Tá? E a suína também, se eu não me engano. Mas esse é assunto para outros capítulos, né? Mas o EGH não seria indicado por quem fez esse tipo de pesquisa e sustenta isso, mas não devemos desconsiderar aí a base empírica que nós temos aí, porque o nosso underground é constituído principalmente dela. O material científico ele é um auxiliar, uma base de consulta para a gente saber se estamos no caminho certo. Vocês vão ver, cara, que os mais antigos aí, eles enaltecem esse tipo de produto e tem resultados absurdos. Sim. Não dá pra gente medir de fato que tudo aquilo ali foi realmente
ou boa parte foi por causa do ECG. Mas, ou se foi talvez devido à grande qualidade dos multifatorial, esteroides da época, né? Foi multifatorial, foi algo que foi por causa das coisas que ele usou que eram legítimas, das duas coisas. Boa, ou das duas, ou talvez também da dieta, que foi muito boa, da resposta dele para aquilo ali. A dedicação do atleta. Exato, então, como não dá pra gente aferir, não dá pra falar com 100% de certeza ou que a pesquisa tá certa ou que o pessoal os mais antigos aí que vem relatando o uso tá certo. Outro agravante importante, esse tipo de produto, o nosso amigo aqui tinha falado, né, que esse tipo de produto ele é feito para um perfil de animal que tem uma massa muito grande, uma massa corpórea gigantesca. 3, 4 vezes maior do que a de um É um absurdo. De um bom pega um peso praticante de musculação. Pega um peso de um cavalo aí mesmo de competição, um cavalo de corrida, entendeu? Então é um animal assim muito grande. E por que eu estou citando isso? Porque ele é um animal e a gente é humano? Não. São as proporções dos outros componentes que vêm contidos em algumas versões desses EGHs. O mais famoso aí, né? Tanto que ele é vendido num frasco comum, né? Ele não necessita de refrigeração. Então, a gente vai entrar nesse assunto, explicando agora o porquê disso. Só terminar o raciocínio, esse EGH aí, cara, por que eu falei do animal, das proporções maiores? Assim como um cara de um certo peso e altura, ele precisa de uma dose de certo medicamento, o animal que tem também uma proporção muito maior, ele precisa também de dosagens diferentes, né? Se você olhar, o mais famoso é o Crescer, né? O Crescer, eu acho que ele é argentino. Uma empresa chamada Rodental, né? Rodentia, Rodentia. com TH. É um ótimo produto bem conhecido dentro do meio veterinário, mas é utilizado de forma aí underground por alguns fisiculturistas, especialmente os mais antigos. E o que acontece, se a gente verificar os níveis de T4 que tem nesse negócio e outros componentes, cara, é um absurdo de alto. É miligramas por ml, não é microgramas. Microgramas em T3, dependendo da dosagem, já é muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, imagine miligramas. 1 miligrama são 1000 microgramas. Entendeu? Eu, em preparação, quando insiro T4, já fiz preparação aí com o Eric, amigo meu, salve Eric. Eric Estrada, nosso amigo aí, exatamente, me ajudou muito a ser inserido nesse meio competitivo. Recomendo quem quiser fazer um trabalho com ele. Hoje eu estou com o Arthur Andrade. Sim, né? Arthurzão. Em breve, novidades. Não estou fazendo só comercial, tá, galera? Só a minha trajetória. Sim, isso é e legal. com qualquer preparador aí que a gente venha passar, por ocasião, alguns passam T3, passam T4. É bem normal. Para vocês terem uma ideia, o Mitos também pode dizer depois, eu particularmente em campeonato geralmente utilizo aí em preparação, desde a preparação até o pré-contest, vai variar entre 200 a 300 mcg de T4. Algumas vezes passa um pouco. Né? E já é muito, cara, 400. Seria equivalente a quanto de T3? Eu gosto de trabalhar com a proporção de 50% a 1/3 do que você vai usar de T4 para o T3. Por exemplo, você trabalha aí com 75% T4, 25% T3. Ah, sim. Mas cada um tem a sua metodologia. Cada protocolo tem no meu caso, como estamos falando de hormônios da tireoide, para vocês terem noção de dosagens, né? Eu já fiz dosagens de 25 microgramas, né, até 125 microgramas, que foi o máximo que eu usei em preparações. Então vocês veem, 125 microgramas, ao meu ver, já é uma dosagem considerada alta. Isso. 125 microgramas, vocês imaginem T4 e T3 em miligramas. É só para vocês terem uma noção de medidas, né? Isso. E cada ml ele possui, se eu não me engano, cada ml, aproximadamente 10 UI de GH. Eu não vou me recordar quanto de T4 tem, por favor, pesquisem aí a composição dele, do Crescer. Tem outras versões também de EGH, mas ele é em miligramas por ml. Aí você pega um cara de geralmente, como é barato, é 450, 500 reais um bujão de 50 ml, né? Eu quero usar 20 UI no dia, eu quero usar a mesma quantidade que o Olímpia, né? Então vou ficar igual o Olímpia, ele manda lá os 10 UI dele, depois mais 10 UI. Ele esquece que ele está mandando miligramas de T4 junto. Altíssima concentração de T4. Pode ser muito perigoso em alguns casos, né? Com certeza, entendeu? Tem gente que fica dependente dos hormônios da tireoide, fazendo protocolos que nem
os nossos casos que a gente citou, porque tem dificuldade em manejar desmame, de fazer a retirada e a inserção na hora correta desses medicamentos, tá? Então imagina uma pessoa que utiliza, digamos que pelo menos 1 miligrama, que é 1000 mcg. Imaginem a pancada. Entendeu? Eu acredito que é mais que isso, tá? Eu lembro a última vez que eu olhei, mas mesmo que fosse 1 miligrama por ml de T4, já seria uma dose absurda, entendeu? Aí vocês estão falando aí sobre GH, né? O nosso telespectador aí, eu não sei nem se é essa palavra correta, nossa audiência está aí olhando essas perguntas e vendo aí, como que os caras estão falando de um GH que não precisa ser refrigerado, né? Exatamente, ele vem num frasco comum como se fosse qualquer produto. Como assim, que ele é vendido? Não precisa guardar na geladeira, não. Sim. Essa versão, tá, que é um outro agravante de sua composição, o fator de conservação dela é o formol. Aí fica a pergunta, é bacana jogar formol para dentro? Sim. Né? Vale o preço? Entendeu? Sim. Vale o preço? Eu não sei, eu gosto que utilizem formol em mim só o dia que eu tiver no terno de madeira. Por enquanto eu não quero. Às vezes eu uso, né, no cabeleireiro para fazer uma... Às vezes eu uso para fazer uma coisinha, mas só. Aqui também. Mas é isso aí. Eu também, tá, pessoal, não me interpretem errado, eu não sou inimigo de quem utiliza o Crescer. Eu acho, cara, quem sabe um dia eu não posso utilizar, quem sabe a ciência mais pra frente pode nos dar alguma luz, né, a respeito. Eu acho difícil. Isso. Nós falamos, mas quem sabe. Como diria o professor Valdemar Guimarães, a verdade de hoje pode ser a incorreção do amanhã. Exato, né, Felipe? exato. Mas esses agravantes são que eu tenho um receio de utilizar esse tipo de produto. Sim, tá? só pelo fato de ter T4 numa dosagem alta, você já é algo que, por si só, muitos atletas nem gostam de fazer a utilização de hormônios da tireoide. Então, só por esse fato a gente já tem uma receita. Hoje em dia eu já não gosto mais tanto porque acaba que eu tenho dificuldades depois em encher a musculatura. Sim, né, e tem uns que utilizam esse tipo de hormônio sem saber que tem o T4 em alta concentração, né? Pensa que tem só GH e acabou. Exatamente. Mas tem formol, tem uma cacetada de coisa lá, entendeu? Algumas até boas, outras... Sim. Então cabe a vocês controvérsias. Não vou falar ruim para não magoar aí quem às vezes usa o Crescer. Sem problema. Não estou te contrariando, tá bom? Muito pelo contrário, já temos muitos. Estou mostrando os dois lados. Estou mostrando os dois lados aqui porque, como eu já disse, eu não gosto de bater martelo em coisa controversa. Então, no controverso, a gente traz os dois lados aqui, ou mais lados se tiverem. Quem quiser, comenta aqui também sobre o Crescer, fala lá nos comentários. Tem a questão do medo, né? Da cena aqui do medo que nós temos, a preocupação com a saúde, né? Talvez não, porque não há algo assim tão concreto como vários outros produtos. Então, tem cada atleta, cada usuário, cada praticante de musculação que faz a utilização de produtos, ele sabe ali até onde ele vai, né? Então, fica a critério de cada um de vocês, né? Nós estamos aqui dizendo para usar, dizendo para não usar, fica a critério de cada um de vocês. Isso. Mipson, tinha outra pergunta? Não tinha? Que nós temos umas perguntas agora vamos abrir um quadro aí de perguntas. Ah, desculpa, eu tinha me esquecido. Sim. A gente tinha falado sobre o fator de conservação do GH sim. E pulou algumas coisas importantes. Sim. Ele tinha falado sobre a questão da geladeira, né? A maioria não tem freezer, né? Então, o ideal é que seja um local, tá? Que tenha o mínimo de variação de temperatura possível. Tá bom? Isso serve para o HCG também, tá? Conservação do HCG. Então, de preferência que seja conservado na geladeira, num lugar que não varia a temperatura, ou seja, a porta da geladeira está fora de cogitação, porque é o lugar que você não vai mais ter variação de temperatura, tá? Deixar na prateleira, não deixa. Então, assim, eu geralmente gosto de colocar ou na gaveta dos legumes, ou eu coloco aquela parte mais próxima do congelador. Não no congelador, não vai congelar seu GH, pelo amor de Deus, tá bom? Você vai colocar naquela parte mais próxima, aquela pequena gaveta próxima, algumas geladeiras têm, acho que a maioria, próximo ao congelador, e você deixa ali conservando, tá? É o lugar que você vai ter os lugares que você vai ter menos variação de temperatura, porque vão estar menos expostos ao ar ambiente, né? Ao clima ambiente. Isso aí. Também tem a questão quando você adquire um GH
da indústria farmacêutica, eles têm um serviço de atendimento ao consumidor, né? Muito bom. Eles têm um telefone que você pode estar esclarecendo toda a sua... Desde que você compre deles, né? Você não vai comprar o chinês e vai ficar ligando pro cara. Então, o que acontece? Eles têm um telefone que eles disponibilizam para o cliente, né? E eles dão essa instrução, né? Uma das instruções que eu já ouvi, né, da atendente é que o GH ele seja colocado na prateleira do meio da geladeira, né? Que é um dos bons lugares que tem para ser colocado, né? E também tem a questão da... Isso, de preferência no fundo. Isso, eu nem gosto de colocar na prateleira por risco de ter aquela abertura ali. Então deixa no fundo, se for deixar a prateleira, não der para pôr em outro lugar, fundo da geladeira para que não tenha variação. E para quem trabalha com grandes quantidades, eu acho que é legal a gente falar também, né? Porque além do... Nós vemos muitas você aí, falhas, fornecedor, né? aí, fornecedor que não está fazendo por mal. Sim, sim. Não está fazendo por mal. Você dá importância para que os seus clientes entreguem coisa bacana, né? Então, no caso, nós vemos aquelas fotos às vezes, aquelas fotos de internet, né? A geladeira assim completa, não na porta, mas ela totalmente preenchida. Então vai ter uma diferença de temperatura, talvez até na circulação da temperatura, porque ela está abarrotada. Então aqueles que ficam no fundo e aqueles que ficam praticamente na porta, na parte da beira, né? Então é um negócio que parece ser muito chato, parece ser um negócio que a gente está sendo chato, mas influencia sim. Totalmente. Principalmente tanto os nacionais antes e depois da diluição, quanto o GH chinês após a diluição. Exatamente. Então assim, digamos que você pegou o chinês, cara, chegou na tua casa, guarda na geladeira, ele liofilizado ainda. Sim. Põe na geladeira para eliminar qualquer risco. É muito fácil em algum lugar da sua casa passar de uma temperatura de 30 graus, ainda mais agora, nessa época de verão no Brasil, né, no Brasil em geral, e aí em São Paulo mesmo, tá um absurdo, né, 38 graus, 37. Então imagine, às vezes você dentro de um quarto abafado, uma coisa assim, você pode estar tendo uma perda do seu produto mesmo. Aqui, deve ter suado uns 10 litros. Você já pensou ter o GH? Ele sendo chinês, né? Não é porque ele é chinês que ele pode aguentar uma temperatura de 50, de 40 graus. Ele também vai ter uma limitação que, de preferência... Ou seja, não desafiemos a capacidade do produto. Melhor prevenir do que remediar. Guarde na sua geladeira num local onde não tenha muita variação de temperatura. Sim, é isso. Beleza? Qual que seria a próxima pergunta? Então vamos agora abrir... na verdade, agora vamos falar um pouco da utilização. Depois vamos estar abrindo as perguntas, né? Vamos estar respondendo todas as perguntas aqui do pessoal que mandou aqui na descrição do vídeo anterior. Vamos falar um pouco da utilização do GH de forma isolada, né? Porque tem muitas pessoas que acham que eu quero fazer a utilização de GH. Às vezes a pessoa sequer ela é uma praticante de atividade física. Às vezes a pessoa sequer teve alguma experiência com algum esteroide. E eu já vi alguns colegas meus falando, como que faz? Eu quero usar o GH, que não sei o que. E você olha, o cara nunca usou nem o oxandrolona. Geralmente é para essa finalidade. Geralmente o cara não conhece nem oxandrolona, o cara não conhece nem o básico do básico. É a mesma coisa talvez de você estar no primário e você querer ir direto para a pós-graduação da faculdade, né? Seria mais ou menos uma coisa assim. Você está pulando etapas, né? Um produto caro. E vamos falar um pouco desse uso isolado que as pessoas perguntam, né? A pessoa, porque eu quero ficar livre de que o GH tem fama de que não tem efeito colateral nenhum, né? Vamos com calma aí. Então, não é bem assim. Ele tem em algumas pessoas, como nos outros esteroides. A gente já exemplificou os riscos aqui. Sim, já exemplificou um dos maiores varia riscos, muito de pessoa para pessoa, mas o GH não é 100% livre de efeitos colaterais, né? Então, apesar de ser, dependendo da dosagem, é difícil, né? Então, vamos estar falando um pouco sobre isso agora. Beleza. Essa questão, tá? Tem gente até que diz, não, se você tomar só o GH, não presta. Não é isso. Vai depender... Depende do seu objetivo. Você vai ter sim um benefício que o Felipe vai estar falando aqui, né? Dessa diferença aí do uso isolado, o que você pode extrair do uso isolado e do uso combinado e o custo, né, disso, né? O custo-benefício, né? O Felipe vai estar falando aí para vocês. Depende do que você quer. O que você espera utilizando apenas GH? Se você quer fugir de colateral, some desse negócio de utilização de ergogênicos. Some disso aí, cara. Não se envolva com isso. Colateral, tá? Isso daqui é um parênteses entre o assunto que a gente está discutindo, né? Porque essa pergunta ela revela
uma certa preocupação dos usuários iniciantes que já querem pular etapas e querem usar GH. Galera, o que pode ser até uma decepção, né, Felipe? Pode. Galera, GH é um negócio que o atleta, para ele chegar nisso aí, a maioria, né? Tem certos atletas que são abençoados, tem muita sorte, ou nasceu no berço de ouro para comprar à vontade, né? É uma etapa que a gente chega no nosso desenvolvimento que levou muito tempo para chegar nela. Não foi rápido, demorou muito. Precisou ganhar uma grana, precisou guardar aquilo ali, precisou desenvolver maturidade muscular para aquilo ser bem aproveitado, né? Demora um tempo, tem gente que não tem nenhuma estrutura ainda, né? E já quer utilizar GH para certo fim de alto rendimento, né? Depende muito do que você espera. Se você espera ganhar volume, ficar na trinca e etc., cara, não entra nessa, entendeu? Você tem outros meios até com custos muito melhores, e que comprometem menos a saúde, entendeu? Então, depende muito do que você quer. Se você for utilizar o GH isolado, numa dose regular, cara, você vai ter uma vida maravilhosa, qualidade de vida, talvez tenha algum certo nível de lipólise a médio prazo, não é rápido, principalmente quem vai usar baixa dose aí, dosezinha de 2 UI, tem gente que adora 2 UI, né? Marmanjo de mais de 100 kg falando em 2 UI, tá de sacanagem, né? Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Então, falando assim da questão do elasticidade da pele, efeitos mais assim... Eu ia falar a respeito disso aí, né? Sim. Você tem esses benefícios aí, você tem uma série de benefícios de qualidade de vida. Eu já tinha falado no início do vídeo que o GH, ele corrige, segundo o GH15, né? E outros caras dizem que corrige as cagadas que você faz com esteroide, né? Então, a pele é uma delas, o sono é uma delas... Não que você vai ficar sonolento, mas melhora a qualidade do teu sono. Então tem uma série de coisas aí que vão melhorar na sua vida, tá bom? Mas não é isso que a gente procura, porque o objetivo do bodybuilder é volume e estética, entendeu? A gente não tá... preocupado com cabelo, com unha, essas coisas. A gente troca isso daí por estética e volume, né? Dependendo da categoria. A gente troca a nossa saúde por isso durante um tempo. Entendeu? Então, para quem quer, por exemplo, hiperplasia, cara, a gente está falando de pelo menos 10 UI por dia. Entendeu? Sim, é uma coisa que 10 UI por dia, pelo menos, para começar a observar algo durante um ano, a partir de um ano, que eu tinha falado no início do vídeo. Falando no nível alto mesmo, significativo, entendeu? Mudanças na estrutura. Eu quero brigar na Pro, GH a partir de 8, 10 UI pelo menos. Estamos falando de um ponto de partida. Vai chegar um momento que você vai ter tanto volume muscular que você vai precisar de um pouco mais. Aí vai para 12, aí vai para 15, entendeu? Veja assim, a dificuldade que atletas da categoria acima de 100 têm de manter aquele volume muscular absurdo e manter uma definição extrema. Então, quanto mais você vai progredindo, os gastos vão progredindo junto. Você vai ganhar aí um brasileiro, você vai ganhar um paulista só com esteroide. Você ganha. Rapaz. Agora, se quer ganhar um campeonato de altíssimo nível, como, sei lá, um Mr. Olímpia, um Universe, já é muito mais difícil. Dá para ganhar também com esteroide. Se você nasceu, também tem a fator genética, que é incrível, né? Mas, cara, GH é mandatório. Depois de Sul-Americano para frente, Universe, é mandatório. Você precisa de hormônio do crescimento no seu protocolo e em doses moderadamente mais altas do que quem quer utilizar apenas num período de 3 meses para poder fazer, para talhar um pouco mais o físico, né, como finalização, né? Mas não é descartável a hipótese de você utilizar ele sozinho, mas saiba que se você utilizar sozinho não é para esses fins de estética, é mais uma coisa para conservação da sua qualidade de vida. Tem muitos médicos até que indicam essa reposição de hormônio do crescimento. Tá? Lá no documentário que eu falei para vocês, o Bigger, Strong and Faster, tem uma parte lá que os irmãos Bell vão até o médico. Eu até acho engraçado porque na hora de receitar o GH,
o médico que vai estar te passando, ele vai interpretar da forma que seja favorável para você. Então você está a fim de utilizar, não, eu estou vendo aqui uma deficiência aqui, mas não há também uma unanimidade na medicina do que é o mais baixo, que é o mais alto. Ah, mas tem o limite laboratorial. Ele pode fazer uma interpretação com base em outros hormônios. Porque para você interpretar um diagnóstico, você não pode partir apenas do princípio de um indicador hormonal. Você tem que pegar um conjunto de coisas e criar essa interpretação, né? Então, é isso, pessoal. O GH ele é uma ferramenta muito boa, mas ele não vai, você simplesmente injetar o GH, você vai virar um Mr. Olímpia, muito menos ele usando isoladamente. É algo multifatorial, depende do seu protocolo, da sua preparação, e se você usa sozinho, saiba que não é para este fim específico, tá?